Fala pessoal, meu nome é Romário Leite e eu estou aqui hoje com o John Max, que é fisioterapeuta clínico e esportivo, e vamos apresentar para vocês um assunto muito interessante, que é a avaliação da força muscular. Então pessoal, meu nome é John Max Almeida, como o Romário já falou, tá? Eu sou fisioterapeuta esportivo, trabalho na área desde 2015 com a fisioterapia do esporte, precisamente mais voltada ao futebol, a alguns grupos especiais de atletas. Então hoje nós vamos falar sobre um exame chamado dinamometria, que é um exame que mensura a força muscular, certo? Então no decorrer do vídeo a gente vai falando algumas peculiaridades do exame, alguns testes específicos que vai ajudar tanto na área da fisioterapia quanto na educação física. Bem, essa avaliação da força muscular através da dinamometria, ela é interessante não só para o atleta profissional. Você, atleta amador que participa de qualquer atividade competitiva, é muito interessante estar avaliando a sua capacidade física da força através desse exame. Então, pessoal, esse paciente aqui, teve inicialmente uma fratura do osso fíbula, tá? Da fíbula, devido a um entorse jogando futebol. E aí precisou da reparação da cirurgia e agora a gente vai fazer a avaliação de força dele para saber como é que está a força desse membro comparado com o membro sadio dele, certo? Isso. Coisa interessante nesse músculo aqui, que ele não consegue manter uma força, ele sempre oscila em relação à força. Então ele vem, faz a sustentação, depois cai tudo de novo. O teste consiste em 3 repetições de força máxima, tá? A gente já fez na perna lesionada e agora a gente vai fazer na outra perna, na perna contralateral. Sempre 3 repetições, ele vai nos dar uma média desse nível de força. A gente tem 3 medidas, certo? O próprio aplicativo vai fazer uma média. Vamos lá, espalhando. Além da articulação lesionada, que é o tornozelo, a gente vai avaliar outras articulações dele, agora em específico o joelho, porque esse paciente ficou muito tempo imobilizado, né? Com essa perna parada devido à sua fratura. Então provavelmente ele teve perda de força nas outras articulações, como por exemplo na posterior da coxa, no glúteo. Então a gente vai testar se realmente e graduar quanto de força ele perdeu comparado com o outro lado. A angulação do exame seria essa mesmo? Ela varia? Isso. Por exemplo, a posterior ela tem um pico de torque a 60 graus. Então a gente vai sempre preconizar essa angulação. Então sempre preconizar mais ou menos 60 graus, porque a da posterior tem um pico de torque maior. John, no caso de uma pessoa que não fez um procedimento cirúrgico, como o Alisson, sei lá, uma pessoa que está na academia, que está buscando emagrecimento, por exemplo, e tem um problema no joelho, como uma condropatia, condromalácia. Esse exame da dinamometria, a avaliação da força muscular, é bem interessante para esse público? Com certeza, tá? Não necessariamente pessoas que têm patologias são as mais indicadas. Por quê? A gente pode atuar na prevenção. Eu entrei na academia 2, 3 meses agora, tá? Quero aumentar meu rendimento. Então é essencial, porque às vezes você está com desequilíbrio muscular, mas você não percebe. Quando é que você vai perceber? Lá na frente. Você treina 6 meses, 1 ano, que começa a aparecer as dores e aí sim você vai atrás de um tratamento. Mas não, a gente pode fazer esse exame para prevenção, tá? Para ver como é que está seu nível de força antes de iniciar um plano de treinamento com o personal. Depois da avaliação, nós temos aqui os resultados. Então, para esse movimento de flexão plantar, que é colocar o pé para baixo, entre o lado direito e o esquerdo, ele tem uma diferença de 38%. Considerando aqui a classificação da simetria, de 0 a 10 é leve, de 10 a 15 é moderado, de 15 a 20 é alto. Passou de 20 é altíssimo. Então você tem 38% de diferença.
comparado com o membro sadio. Então é muito alta essa assimetria. Precisa trabalhar muito com o personal lá, com o Romário, para a gente minimizar essa assimetria aqui. Tanto na flexão plantar quanto na flexão dorsal, que é colocando o pé para cima. Tá? Na flexão dorsal tu tem um déficit maior ainda, de 41%. Então isso é muito alto. Mas é uma coisa normal para quem teve um processo cirúrgico, certo? Já no joelho, tu tem para flexão, ou seja, para os músculos da posterior da coxa, tu tem um déficit de 17%, ou seja, tua coxa esquerda também tá com menos força do que a direita. E a extensão, que é o quadríceps, o músculo que fica na frente da coxa, 32%, ou seja, todos os teus músculos avaliados estão com déficit de força do lado que você fez a cirurgia. Se a gente for trazer para pessoas normais, existe algum grau de proporcionalidade entre, por exemplo, o músculo da frente da coxa e o músculo de trás da coxa? Sim, com certeza. Isso aí vale muito para pessoas que não têm um tipo de lesão, não tem lesão ainda, mas como prevenção. Por exemplo, a posterior da coxa, o músculo dos isquios, tem que ter 60% normalmente da força do quadríceps. Ele estando muito abaixo, por exemplo, 20%, isso pode predispor uma lesão nessa musculatura, na região posterior da coxa. Então, se essa relação tiver maior, por exemplo, 70%, no caso desse paciente aqui, ó, que está com 76% dessa relação, é sinal que a força do quadríceps e da posterior dele tem quase equivalentes. Então ele tem um risco de lesão no quadríceps. Ou seja, ele precisa ter um quadríceps mais forte do que o posterior, seria isso? É isso, você vai precisar aumentar a força desse quadríceps para essa relação diminuir. Então chegando ali mais ou menos de 55% a 60%. Então, nesse nível a gente tem um grau de segurança maior e uma prevenção de uma possível lesão. Isso. Aí a gente tem como predispor se aquele paciente pode ou ter não uma lesão. Nesse nível, com certeza, se ele voltar a jogar futebol, ele vai ter uma lesão do quadríceps. Tem uma chance muito alta. Então, pessoal, se você tem algum tipo de dor, tem algum tipo de lesão, ou até mesmo quer prevenir para não chegar nisso aí, esse exame vai te auxiliar muito, tá? Porque a gente tem como prever se você pode ter alguma lesão, ter assimetrias musculares e a partir daí fazer um trabalho específico, tanto na fisioterapia como junto ao profissional da educação física.